Caros alunos, caras alunas, honorável turma da primeira série do Colégio Miguel Couto. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para começarmos mais uma aula a respeito de Aristóteles, teoria das quatro causas e o silogismo. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Bem, o conceito mais elementar do estudo de lógica é a proposição. Proposição vem de propor, que significa submeter à apreciação, logo requer um juízo, um julgamento, é colocar alguma coisa para o julgamento de outros. Então, uma proposição é uma sentença declarativa, algo que será declarado por meio de termos, palavras ou símbolos, e cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu disser o Sol está coberto de gelo, estarei diante de uma proposição cujo valor lógico é falso. Lembrando que toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Como, por exemplo, se eu perguntar o seu nome, qual é o seu nome? Isso é uma interrogação, é uma pergunta. Você não tem como dizer se é verdadeiro ou falso. Você responde ou não. Então, repetindo, toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Uma premissa é uma proposição que prepara uma conclusão. Você pode reforçar o seu argumento com várias premissas, até chegar a uma conclusão que seja imediatamente aceita. No exemplo que você tem aí, são duas premissas, gerando uma conclusão. Isso aí é chamado de silogismo aristotélico. É um argumento dedutivo. Veja, π radianos corresponde a 180 graus. Mas sabemos que π é igual a 3,14. Logo, um radiano corresponde a aproximadamente 57,3 graus, fazendo uma regrinha de 3, não é? Então, veja, para dizer para a pessoa que um radiano é igual a aproximadamente 57,3 graus, você preparou a pessoa com duas premissas para que a conclusão fique mais clara e seja mais facilmente entendida e aceita. Bem, em sua lógica dedutiva e rigorosa, né, Aristóteles deu muita importância ao raciocínio, muitas vezes, infelizmente, à custa da observação e da experiência, embora tenha dado bem mais atenção a isso do que Platão. Porém, na própria obra de Aristóteles, a dedução racional seria apenas uma vertente da ciência, cujo aspecto empírico da experiência estaria amplamente presente em um bom número de outros textos seus. Mas na lógica, ele privilegiou a dedução, o raciocínio, a razão, ou seja, o racionalismo, em detrimento da experiência sensível. Então, aí no esquema do slide 4, você vê a ordem para um raciocínio bem fundamentado, para que você possa apresentar um bom argumento. Conexão de premissas verdadeiras, raciocínio lógico, argumentação perfeita. No slide 5, vamos acompanhar a leitura. Dedução significa ir do universal para o particular. As premissas devem ser universalmente aceitas, verdadeiras, né? Porque as premissas elas vão fundamentar a sua conclusão no argumento. Então, o ideal é que o interlocutor aceite essas premissas imediatamente.
Observando a primeira etapa do método cartesiano, evidência, a premissa deve ser aceita por sua clareza, distinção e lógica, contra a qual não haveria recurso aceitável. Então você apresenta premissas imediatamente aceitas pelas pessoas que estão ouvindo. Isso vai dar força ao seu argumento e poderá levar a uma conclusão correta, aceitável, convincente. E repare bem nesse exemplo que foi dado agora. 2 mais 2 igual a 5. Então, 4 mais 4 igual a 10. Veja uma coisa interessante agora e procure entender e se habituar com ela. É claro que você viu que a premissa é falsa. É claro que você viu que a conclusão tirada dela também é falsa. Mas o argumento ele está bem fundamentado no sentido formal, porque a conclusão foi tirada da premissa. E a conclusão só está errada porque a premissa está errada também, falsa. Porque a relação matemática que foi usada é correta. Se você multiplicar cada parcela pelo mesmo número e também multiplicar o resultado pelo mesmo número, a expressão fica correta. O problema é que ao invés de 4, ele botou 5. Ao invés de 8, ele botou 10. Então, olha que interessante, porque isso pode acontecer. Muitas vezes a pessoa usa uma premissa falsa. Dessa premissa falsa, ela usa o raciocínio lógico correto, mas pela falsidade da premissa, ela acaba concluindo, tirando uma conclusão falsa também. Mas o erro não foi lógico. O erro não está na forma lógica, está na falsidade da premissa, porque veja o exemplo agora que correto. Uma coisa que Aristóteles nos ensinou é que muitas vezes a forma lógica, o raciocínio está correto, mas infelizmente as premissas que foram usadas são falsas. E muitas vezes até acontece o contrário. Com duas premissas falsas, você consegue tirar uma conclusão verdadeira. Então, há que considerar a distinção entre verdadeiro e falso para a premissa e válido e inválido para a forma lógica do raciocínio. Slide 6. Aristóteles nos disse que o argumento final, tanto quanto as premissas, devem se adequar à realidade. Vamos então modernizar aqui, trazer para os dias de hoje a frase dele. Veja lá o texto. Para que as premissas sejam aceitas como verdadeiras, no seu argumento dedutivo, cuide para que elas mantenham correlação com os fatos, com a realidade observável. Por exemplo, que sejam reforçadas por abundância estatística, documental, pressupostos confiáveis, gráficos, experimentos, pesquisas, demonstração matemática, se possível, né? Fotos, filmes, testemunhos confiáveis de reforço. Aí você estará fundamentando bem os seus argumentos, bem diferente daquela coisa de simplesmente afirmar porque acha que seja verdadeiro. Slide 7. Eu coloquei 3 argumentos dedutivos para você observar. Se você considerou esses argumentos válidos, foi porque aceitou como indiscutíveis as premissas que fundamentaram as respectivas conclusões.
O problema do argumento dedutivo ocorre quando o interlocutor não aceita como verdadeiras ou irrefutáveis as premissas. Imagine, por exemplo, que num argumento dedutivo você use a afirmação, a proposição de que Deus exista. Simplesmente um ateu não aceitaria a veracidade de tal premissa, o que levaria a outra discussão preliminar, onde você primeiramente teria que convencê-lo da existência divina. Então, a premissa deve ser imediatamente aceita por quem ouve, pelo interlocutor. Se assim não for, o seu argumento dedutivo não vai surtir efeito. Slide 8. A validade do argumento dedutivo não depende do conteúdo, mas sim da forma lógica. Uma premissa pode ser considerada universalmente verdadeira para uma cultura, mas ser falsa para outra. É por isso que modernamente é exigido o parecer da ciência. E por quê? Justamente porque a ciência hoje está fundamentada no método científico, que é um método mais rigoroso para se chegar à verdade que se tenha conhecimento. Veja a observação. Mais um problema. O argumento dedutivo não vai além de suas premissas, então ele não vai trazer para o interlocutor uma mensagem nova, uma nova concepção. Ele apenas é usado para reforçar o que já se sabe, como que se a pessoa não acreditasse na conclusão, então você explica, oferece premissas como fundamentação dessa conclusão. Mas as premissas não trazem nada de novo, não vão além do que já se sabe. O argumento dedutivo é um reforço daquilo que já conhecemos. No slide 9, é interessante que você leia o texto, dando uma pausa na apresentação. Eu vou direto para o exemplo dado pelo próprio Aristóteles. Todo homem é mortal, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Logo, Sócrates é mortal, conclusão. Veja você que esse argumento está perfeito e ele pode ser representado por um diagrama. Quando você não puder fazê-lo, é porque tem alguma coisa de errado no argumento. Veja só os três conjuntos. Sócrates está contido, é um conjunto pequeno, o verde, que está contido no azul, que é um conjunto bem maior, homens, que por sua vez é um conjunto menor do que os seres vivos. Ora, se Sócrates está contido em homens e homens está contido em seres mortais, então Sócrates está contido em seres mortais. Veja que o argumento dedutivo pode ser diagramado. Slide 10. Ao contrário do argumento dedutivo, o argumento indutivo vai além das premissas, traz uma informação nova. É por isso que é muito mais usado pelas ciências. A outra diferença importante é que o argumento indutivo é uma forma de raciocínio que parte de enunciados particulares para inferir, para tirar um enunciado universal. Por exemplo, olha o desenho. Se A é igual a 1, B é igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, o que você pode inferir, concluir? Que é igual a 5. Pode não ser, mas probabilisticamente,
segundo a sequência que apresentamos, é extremamente provável que S seja igual a 5. Muitas vezes a ciência raciocina assim, mas aí ela parte imediatamente para a experimentação, para a demonstração matemática, para ver se realmente a natureza vai corroborar com o nosso raciocínio. Então, no slide 11, veja só o esquema. Fatos que você observou. Você vai fazer uma generalização que pode virar uma teoria e pode fazer previsões sobre futuros acontecimentos. A ideia, uma das ideias fortes da ciência é a capacidade de fazer previsões. Então, veja o exemplo dado. O ouro é bom condutor de cargas elétricas. O ferro, o zinco, o bronze, a prata também. Ouro, ferro, zinco, bronze e prata são metais. Conclusão: logo, todo metal conduz eletricidade. Então veja que de casos particulares, quantos mais que você puder, de vários casos particulares você concluiu uma expressão geral. Você concluiu que todos os metais conduzem eletricidade. Então, o argumento dedutivo nos faz fazer uma generalização baseado em muitos casos particulares. E a partir daí é possível fazer a previsão de que o metal que não foi citado na lista também vá conduzir cargas elétricas. Essa é a ideia do argumento indutivo, ele traz um dado novo que não se conhecia. Slide 12. O problema do argumento indutivo é que ele é probabilístico. No exemplo dos metais, nós fizemos o quê? Uma enumeração de casos particulares. E, por probabilidade, nós chegamos a uma conclusão universal. Mas poderia existir uma exceção. Então, a grande pergunta é a seguinte: e quantas enumerações, quantos casos particulares seriam necessários para que a gente tivesse certeza da verdade universal? Essa é uma questão problemática no argumento indutivo. Veja o exemplo da pesquisa eleitoral. Digamos que a empresa de pesquisa vá em todos os estados, todas as capitais de estado do Brasil e entreviste 2.000 pessoas sobre em quem elas iriam votar para presidente, A ou B. E aí, depois de entrevistar todas essas pessoas em todas as capitais, são milhares de pessoas, chega-se à conclusão de que 60% votariam no candidato A e 40% no candidato B. Então, a pesquisa vai declarar o seguinte: A vencerá as eleições. E normalmente isso até funciona, mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos. E todos eles não podem ser entrevistados. Então, o argumento dedutivo trabalha assim, por probabilidade. A probabilidade, nesse caso, é de que A vença a eleição, mas ninguém pode garantir que isso vai ocorrer com 100% de chance de acertar. Veja um outro exemplo. Um saco de grãos num aeroporto pode causar desconfiança para os funcionários da alfândega e eles podem pegar um estilete e fazer alguns furos no saco, que seria um saco de feijão, por exemplo, e para cada furo que fizeram, saiu um grão de feijão. Fizeram
10 furos e saíram 10 grãos de feijão. A questão é se todo o saco realmente contém feijão. Para isso, seria necessário abrir e tirar todos os grãos para ter certeza. Então, você percebe que o argumento indutivo ele trabalha de maneira probabilística. Se você faz 20 furos no saco e saem 20 grãos de feijão, você pode fazer a previsão de que seja realmente um saco de feijão, mas pode ter alguma coisa a mais escondida por dentro. Então, no esquema abaixo, você pode ver as duas em conjunto, indução e dedução, como já falamos. Veja com atenção, pausando a apresentação para ler os dizeres de reforço que estão nos retângulos azulados. O slide 13 é um alerta para que se tenha muito cuidado com generalizações, porque uma generalização sem critérios pode levar a pessoa a conclusões apressadas e até preconceituosas. Veja então a figura onde você tem uma população de 8 elementos, onde você percebe que existe uma minoria junto com uma minoria de elementos verdes e uma maioria de vermelhos de cabeça amarela. Por alguma razão de erro ou até de interesse, alguém pode ser levado a generalizar em função da maioria e concluir que toda a população deve atender aos requisitos de uma formatação vermelha de cabeça amarela. Conclusão é que não poderemos estabelecer critérios ou tirar conclusões de um grupo heterogêneo como se ele fosse homogêneo. Nesse slide, aí o alienígena ou a criaturinha faz um elogio à indução, né? Ele diz que a indução funciona. Veja, depois você lê a parte de cima, eu vou focar na parte de baixo, né? Do universal água, todas as amostras que testei na atmosfera terrestre e ao nível do mar, levadas à temperatura de 100 graus Celsius, ferveram. Logo, concluí por indução que no planeta Terra, nas condições citadas, a água sempre ferverá a 100 graus Celsius. Então, lembrando que a indução age assim. Vários casos particulares analisados, funcionando da mesma forma, produzem uma generalização e daí você tira uma lei geral. Slide 15, criticando a indução. Pause e leia o texto, por favor. Então, nesse slide você vê os dois processos que nós vimos aí, os dois argumentos, né? Também muito usado pela ciência. Olha só, se você tem fatos adquiridos através da observação e das experiências que você fez, você, por indução, pode estabelecer algumas hipóteses, leis ou teorias. Uma vez que essas teorias ou leis ou hipóteses já estejam documentadas e aceitas, elas podem gerar previsões e explicações para fenômenos novos. Então, veja só, quando você já tem a lei, a teoria montada, e você tem um determinado fato novo que ocorreu,
você pode tentar explicar ou fazer previsões desse fato usando essas leis já existentes e aceitas. Aí você está deduzindo. Agora, olhe o da esquerda. Se ao contrário disso você vai lá e observa os fenômenos, faz as experimentações e a partir dali você pode construir uma lei. Isso é um método indutivo. Continuando, falácia, constantemente usada em discursos retóricos. E aqui a gente tem que fazer uma distinção entre oratória, dialética e retórica. Entenda, por favor, como oratória a capacidade de se expressar bem, com desenvoltura, sem gaguejar. Aquelas pessoas que falam bem em público, não ficam nervosas nem ansiosas, que usam até uma linguagem fluente, sem gaguejar, até com um bom vocabulário. Aí nós estamos falando de um dom que a pessoa tem, um dom, o dom da oratória. A dialética já implica na própria essência filosófica. O processo dialético ocorre quando duas pessoas estão interessadas em chegar à verdade. Elas discordam, por exemplo, então debatem de maneira racional, sem dogmatismos, dispostas a ceder no que seja inferior e a manter o que seja superior. Então, de uma tese, de uma antítese, elas podem chegar a uma síntese que as duas passarão a usar como sendo algo melhor do que aquilo que inicialmente elas estavam propondo. Ao fazer isso, estão filosofando, estão aplicando o método dialético da filosofia. E, finalmente, o lado ruim, a face negativa da oratória, são pessoas que se expressam bem, mas usam esse dom, essa arte, para convencer os outros dos seus interesses e das suas crenças, muitas vezes de maneira até mentirosa e inescrupulosa, defendendo os seus interesses particulares, independente de serem verdadeiros, nobres, morais ou não. Isso acontece muito em política. Políticos são retóricos por natureza. Eles não entram num debate com outro político para praticar a dialética. Eles querem convencer, por exemplo, os seus eleitores das suas convicções e, no final, a votar neles. A retórica seria o lado negativo da oratória, a dialética seria o lado positivo. Um dado interessante é que a retórica ela tem um atenuante. Pode ser que a pessoa esteja sendo retórica de maneira inconsciente. A pessoa acredita no que está falando, sem saber que isso esteja errado, e ela tenta convencer a outra daquela sua verdade, daquele seu interesse. Aí está no texto, conscientemente ou não. Mas a gente precisa voltar à falácia. E aí, na tirinha, você tem um exemplo, um dos mais clássicos, inclusive que estamos vendo muito agora na política brasileira. Veja que uma pessoa diz X, a outra diz ele é, e aí tem um xingamento, então X é falso. Quer dizer,
é uma falácia contra o homem. É a não análise do que ele disse, é simplesmente desprezar o argumento, criticando a pessoa que o pronuncia. Hoje em dia se vê muito isso em política no Brasil, desqualificar o interlocutor para assim não considerar o seu argumento, ainda que esse argumento seja verdadeiro, lógico, racional e convincente. Isso é uma falácia grave. Então, para fechar, veja lá em cima em amarelinho para não esquecer mais. Falácia é qualquer erro de raciocínio, às vezes proposital, às vezes não. Falta de domínio da linguagem lógica. Tá bom? Esse slide fala em paradoxo, né? Deixa eu ler com vocês ali, depois eu dou um exemplo, além do que está no slide. Pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a crença compartilhada pela maioria ou pelo senso comum. Mas também pode designar uma proposição insustentável, porque muitas vezes ela se autocontradiz. É como se você ficasse em círculos. Veja, por exemplo, aí o professor da tirinha. Toda certeza é relativa, ele afirma. Aí o aluno pergunta, tem certeza, professor? Absoluta. Ora, como é que ele pode ter certeza absoluta se ele mesmo diz que toda certeza é relativa? Isso é um paradoxo. Quer ver um outro exemplo também usando os colegas professores? Imagina o seguinte, gente. Imagina que a professora escreveu no quadro o seguinte: eu sempre minto quando escrevo no quadro. Você percebeu que isso é um paradoxo? Eu vou repetir. Ela escreveu no quadro: eu sempre minto quando escrevo no quadro. Que conclusão você tiraria sobre a veracidade dessa afirmação? Se ela sempre mente quando escreve no quadro e ela escreveu isso no quadro, então ela está mentindo. Logo, ela está falando a verdade. Mas se ela está falando a verdade, essa verdade é que ela sempre mente. Logo, ela está mentindo. Ou seja, isso não tem saída. Você vai ficar girando em círculos sem fim. Isso é um paradoxo. E, finalizando, mais um exemplo de paradoxo, o do Pinóquio, né? Como você conhece a história, ele recebeu um feitiço, né? De tal maneira, um castigo, que ele era muito mentiroso. Então, cada vez que ele mentisse, o nariz dele ia crescer. Então, ele resolveu desafiar o feitiço e falou o seguinte: vou falar uma verdade agora, o meu nariz vai crescer. Bem, se ele falou a verdade, o nariz dele vai crescer. Mas se o nariz dele cresceu, é porque ele falou uma mentira. Enfim, você fica novamente naquele ciclo paradoxal. Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Bom dia para todos.